Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então começar a fazer a lista 1 de trigonometria. Número 1. Usando os valores da tabela trigonométrica, determine x e y. Então, na letra A, nós temos aqui um triângulo retângulo, é dado o ângulo de 30 graus, é dado a medida de um lado, 12, e os outros dois é o que a gente tem que descobrir, os outros dois lados. Lembrando, um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né? E o símbolo de 90 graus é esse quadrado com pontinho no meio. A ideia nesse exercício é usar as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 graus para poder descobrir o x e o y. Então, nesse exercício, vão ter dois passos. O primeiro passo, então deixa eu botar aqui, solução. Então, o primeiro passo vai ser escrever seno de 30 graus, cosseno de 30 graus e tangente de 30 graus, ok? Então, vamos fazer isso primeiro e depois eu falo o segundo passo. Deixa eu trocar a cor. Para a gente escrever o seno, cosseno e a tangente, a gente vai precisar da nossa frase auxiliar. Deixa eu botar aqui em destaque a frase auxiliar, que ela ajuda a gente a lembrar o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente de um ângulo. A frase auxiliar é só cá toa, ok? O S, que começa aqui no só, é um S de seno. Esse C aqui, do K, é o C de cosseno. E esse T aqui, do toa, é o T de tangente. Ok? Então, ele está falando assim pra gente, ó. O seno de 30 graus, ele é uma fração. Então, vai ter alguém aqui em cima, alguém aqui embaixo. E a frase auxiliar fala exatamente quem vai em cima e quem vai embaixo. Já fala na ordem. Ele fala, ó, em cima é o O de oposto, então O de oposto, e o H de hipotenusa, tá? Então, vou botar aqui oposto e o H de hipotenusa, ok? E o cosseno? Então, vamos olhar para a parte do K. Então, cosseno de 30 graus também é uma fração. Quem vai em cima é o A de adjacente. Okay? Já vou explicar o que é adjacente. E quem vai embaixo também é hipotenusa. Tá? Então, o A aqui é de adjacente. E o H é de hipotenusa. Para finalizar, vamos escrever a tangente de 30, que também é uma fração. O numerador dela, né, é o O de oposto e embaixo é o A de adjacente. Ótimo! Já usamos a frase auxiliar para escrever seno, cosseno e tangente. Mas agora vamos olhar aqui para o nosso triângulo e vamos ver o que o x é em relação ao 30 graus, o que o y é em relação a 30 graus e o que o 12 é também em relação a esse triângulo, ok? Bom, nós vimos que no triângulo retângulo a gente tem hipotenusa, né? E nós temos também catetos, certo? A gente tem dois catetos. Esses são os nomes, né, dos lados de qualquer triângulo retângulo. Qualquer triângulo
retângulo vai ter uma hipotenusa e vão ter catetos. A hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui no nosso caso, é 12. No caso da letra B, quem é oposto ao ângulo de 90 graus é o y, tá vendo? Mas ok, vamos focar aqui na letra A. Aí agora, em relação ao ângulo de 30 graus, então, o x, ele é um cateto oposto, que está oposto ao ângulo de 30. Então, o cateto oposto é o x. E, olhando aqui para o 30 graus, o y é um cateto que está ajudando a formar o ângulo de 30 graus, tá vendo? Ele está formando. Se ele está formando, ele é adjacente. Então, ele é adjacente, ele é o y, ok? Então, vamos agora substituir aqui esses nomes. Nós vimos, então, que o oposto era o x e a hipotenusa era o 12. Aqui nós vimos que o adjacente era o y e a hipotenusa era o 12. Só estou substituindo. Aqui nós vimos que o oposto era o x e o adjacente era o y. Então tá. Esse foi o primeiro passo. Nós escrevemos o seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30. Agora eu vou descer um pouquinho aqui a página. E agora nós vamos escrever o segundo passo. Tá? Então eu vou botar aqui. O segundo passo dessa resolução é olhar a tabela. Tá? Então, a gente vai olhar essa tabela aqui, em que é fornecido o seno, cosseno e a tangente dos três principais ângulos, tá? Que são os ângulos que vão aparecer aqui nos triângulos que a gente vai analisar, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Então, por exemplo, raiz de 3 aqui está me falando que a tangente de 60 graus vale raiz de 3, ok? Bom, eu quero primeiro o valor do seno de 30 graus na tabela. Bom, na tabela o seno de 30 graus é meio, então vamos lá. Na tabela, vou botar aqui o azul, vou pegar o meu azul de volta. Na tabela, o seno de 30 graus vale meio. Vamos olhar também na tabela o cosseno de 30 graus e também na tabela a tangente de 30 graus. Vamos olhar todos. Na tabela, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Acho que dá para eu escrever aqui. Raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 na tabela é raiz de 3 sobre 3. Ok. Agora, vamos olhar aqui para o primeiro passo e para o segundo passo. No primeiro passo, a gente está falando que o seno de 30 graus é igual a x sobre 12. E no segundo passo, a gente está falando que o seno de 30 graus também é igual a meio, certo? Então, o que a gente pode concluir? Que meio é igual a x sobre 12, porque os dois são iguais a seno de 30 graus, certo? Então, aqui a gente pode concluir que x sobre 12 é igual a meio, tá? Porque x sobre 12 é o seno de 30 graus pelo passo 1 e meio é também o seno de 30 graus pela tabela. Então, os dois são a mesma coisa, então vale a igualdade, tá bom? Quando a gente tem uma igualdade entre duas frações, a gente multiplica cruzado. Então, vai ficar assim, ó, 2x, deixa eu fazer aqui, 2x é igual a 12 vezes 1. Eu quero descobrir o valor do x e o 2 está aqui multiplicando ele, então o 2 vai para o outro lado dividindo. Então, 12 vezes 1 dá 12, dividido por 2.
Então, o nosso x vale 6. Ok? Vamos fazer agora o mesmo raciocínio aqui. Olhar para o passo 1 e olhar para o passo 2. Bom, no passo 1, a gente disse que o cosseno de 30 graus é y sobre 12. No passo 2, quando a gente olhou na tabela, a gente viu que o cosseno de 30 graus também é raiz de 3 sobre 2. Então, o que a gente conclui? Que y sobre 12 é igual a raiz de 3 sobre 2. Igualdade entre duas frações multiplica cruzado. 2y é igual a 12 raiz de 3. Aqui surge muita dúvida nesse raiz de 3. A gente vai tratar o raiz de 3 como se fosse uma letra, ou seja, a gente vai ir carregando ele. Não dá para fazer nenhuma operação com ele, tá? Tem que ir carregando o raiz de 3. Raiz de 3 é um número fechado, tá bom? Então, eu quero descobrir o y. Então, esse 2 que está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, 12 raiz de 3 dividido por 2. Aí, repara que o 12 dividido por 2 dá 6. E repete o raiz de 3. Então, nós achamos o valor do y, tá? Já cumprimos o nosso objetivo, tá vendo? Nós encontramos x e y naquele triângulo. A gente nem precisou usar a tangente nesse caso, tá bom? A gente pode parar aqui. Então, agora vamos para a letra B. Vou fazer a B desse lado de cá. Também seguindo os passos 1 e 2. Então, deixa eu pegar aqui a cor preta. Então, solução da 1B. Então, vamos dar nomes, né, para os lados do triângulo da letra B. Bom, quem seria a hipotenusa do triângulo da letra B? A hipotenusa nós já tínhamos até falado, é o y. Agora vamos ver quem é o cateto oposto ao ângulo que foi dado, ao ângulo 45 graus, e quem é o cateto adjacente a ele. É o cateto que está formando. Bom, oposto ao 45 é o x. Adjacente ao 45 é o 16. Beleza, demos os nomes. O primeiro passo é escrever seno de 45, né? Escrever seno, cosseno e tangente do ângulo dado. Bora escrever então. Seno de 45 vai ser uma fração. Quem vai estar em cima e quem vai estar embaixo? Bora olhar na nossa frase auxiliar. Vou escrever a frase auxiliar aqui. Só catou, tá? S de seno, né? Então, seno vai ser oposto dividido pela hipotenusa. Oposto é o x, hipotenusa é o y. Beleza. Agora, vamos escrever o cosseno de 45. C de cosseno, né? Cosseno é adjacente dividido pela hipotenusa. Adjacente é 16, hipotenusa é o y. E tangente de 45 por último. Tangente de 45, aqui na frase, o T é tangente. Tangente é OA, ou seja, oposto dividido pelo adjacente. X sobre 16. Ok? Esse foi o primeiro passo. Qual era o segundo passo? O segundo passo, acho que aqui vai ficar embolado. Deixa eu fazer então um pouco mais para cá. Aqui tá bom. O segundo passo era olhar na tabela. Ok?
Então, vamos olhar os valores do seno de 45, o valor, né, de cosseno de 45 e o valor da tangente de 45. Vamos lá na tabela. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. São iguais. Tangente de 45 é 1. Ok. Vamos preencher aqui. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 é a mesma coisa. E a tangente é 1. Aí, lembra, agora a gente vai comparar. Ó, no primeiro passo, a gente falou que o seno de 45 era igual a x sobre y. E no segundo passo, quando a gente olhou na tabela, a gente falou que o seno de 45 também era igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o que a gente conclui é que x sobre y é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Aqui, eu não vou fazer o passo de multiplicar cruzado. Por que não? Porque tem duas letras. Se tem duas letras, eu não vou conseguir obter um valor numérico para elas. Vamos tentar no cosseno. Ó, o cosseno, no primeiro passo, era 16 sobre y. No segundo passo, era raiz de 2 sobre 2. Então, 16 sobre y é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? Só tem uma letra aqui envolvida nessa igualdade. Então, eu vou multiplicar cruzado, que eu vou encontrar o valor numérico do y. Multiplicando cruzado, y vezes raiz de 2 é igual a 2 vezes 16, que é 32. Então, eu quero descobrir o y, eu vou passar a raiz para o outro lado, dividindo, porque ela está multiplicando. Multiplicando o y, passa para o outro lado, dividindo. Nós achamos o valor numérico para o y. Eu sei que é estranho ter uma raiz no denominador, mas podemos parar por aqui. Bom, agora eu posso pegar esse valor numérico do y e colocar aqui. E aí eu teria só a letra x, aí eu poderia multiplicar cruzado, e eu iria encontrar o valor numérico do x. Nós podemos fazer isso. Ou podemos usar a tangente para ver se a gente consegue encontrar o x. Tá? Fazendo de um jeito ou do outro, vai dar o mesmo valor. Você pode escolher. Então, a tangente de 45 pelo passo 1 era x sobre 16, e na tabela é 1. Então, x sobre 16 tem que ser 1. Então, multiplicando o cruzado, né, quando um número não tem denominador, na verdade o denominador dele é 1. Tem um invisível ali embaixo. Então, multiplicando o cruzado, 1 vezes x dá x, 16 vezes 1 dá 16. Ó, já saiu de graça pra gente. Então, esses são os valores de x e y do triângulo 2, do triângulo da letra B, né? Agora, o número 2 e o número 3 são mais simples do que esse número 1. Eu acho que eu não peguei o preto aqui. Então, número 2. Bom, o número 2, ele quer passar de radiano para graus. Então, ele dá dois ângulos medindo em rad e quer saber o equivalente deles em grau. E aí, a gente tem que usar essa correspondência aqui, que 360 graus é equivalente a 2 π rad. Então, vamos lá. Na letra A gente começa com essa equivalência. 360 graus é a mesma coisa que 2 π rad. Ele quer saber que 3π sobre 4 rad está correspondendo a quantos graus? Tá? É uma regra de 3. Na regra de 3, a gente tem que estar unidade embaixo de unidade, ou seja, rad embaixo de rad, e aí graus embaixo de graus, tá vendo? O x que eu vou encontrar vai sair em graus, tá? Regra de 3, a gente também multiplica cruzado, então vai ficar x vezes 2π é igual a 3π sobre 4
vezes 360, ok? Então, vamos repetir o x vezes 2π para resolver a conta do outro lado. Bom, o π a gente vai tratar como se fosse uma letra, ou seja, a gente vai carregar ele até o final, tá bom? Então, ó, 3 vezes 360 vai dar 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. O π está multiplicando, quando não tem nenhum sinal entre o π e o número, a gente entende que tem um sinal de multiplicação. Tudo isso dividido por 4. Ainda vou repetir aqui o x vezes 2π, porque ainda tem conta do outro lado para fazer. Quanto que é 1080 dividido por 4? Vai dar 270. E o π está aqui ainda multiplicando, tá? Eu fiz essa continha aqui, 1080 dividido por 4, que deu 270. Agora sim, não dá para fazer mais nada aqui no lado direito da igualdade. Então, eu vou passar o 2π para o outro lado, porque eu quero encontrar só o x. Como o 2π estava multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, eu vou repetir o 270π e vou dividir por 2π. Agora, olha, eu posso cortar o π de cima com o π de baixo. Por quê? Porque qualquer coisa dividida por ela mesma dá 1. E esse processo de cortar é isso, é falar que esse resultado é 1, tá? E aí, 270 dividido por 2 vai ficar 135 graus, ok? Então, 3π sobre 4 rad é a mesma coisa que 135 graus. O exercício não pede, tá? Mas se a gente tivesse que localizar esse ângulo no nosso círculo trigonométrico, onde ele estaria? Lembra que é 0 graus, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus. Então, 135 estaria aqui, né, no segundo quadrante, em algum lugar aqui. Lembra, esse é o primeiro quadrante, esse daqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante, né? A gente começa aqui e vai no sentido anti-horário, ok? Então, 135 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 4 rad. Ok? E por que, né, tem essas duas formas de medir ângulo? Porque em alguns cálculos matemáticos, às vezes é mais útil trabalhar com rad do que graus. Então, a gente tem que saber passar de um para o outro. Bora para a letra B, então, da 2. 5π sobre 3 rad. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai começar com a equivalência do 360 graus para o 2π radiano. Então, aqui, letra B. Então, 360 graus é equivalente a 2π radianos. Agora, 5π sobre 3 rad é a mesma coisa que x graus. Multiplicar cruzado, x vezes 2π é igual a 5π sobre 3 vezes 360, tá? Vou repetir o x vezes 2π para resolver a conta lá do lado direito. Lembrando, vou fazer 5 vezes 360 e o resultado vou dividir por 3. 5 vezes 360, vai lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, 3, 18. Carregando o π aqui, tudo isso dividido por 3. Ainda tem conta para fazer lá, então 1.800 por 3 dá 600π. Agora, que já não tem mais nada para fazer, a gente pode mandar o 2π que estava multiplicando para dividir. Π pode cortar com π, qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. E 600 dividido por 2 é 300. 300 o quê? Graus. Pronto. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar com o 3, 4 e o 5.